Olá, gente. Eu sou a favor de alguma intervenção militar. E eu quero explicar nesse vídeo qual tipo de intervenção eu sou a favor, tá bom? Sou Bruno Pedrosa, estou aqui no canal Saúde Integral, no @BrunoPedrosa86, para falar um pouquinho sobre política e quero falar um pouquinho do que aconteceu nas últimas semanas e o que eu vejo para o futuro. Bem, o Alexandre de Moraes, depois da auditoria do partido do PL, né, do Partido Liberal do Bolsonaro, ele deu 24 horas para o PL incluir o primeiro turno, que eu acho que isso é viável, isso é sensato, porque eu não acho que deveria se pedir anulação só de um turno, seria mais coerente pedir dos dois. Porém, mesmo o PL apresentando todas as provas, a auditoria com os dados técnicos de inconsistências reais, o Alexandre de Moraes simplesmente ignorou e ainda puniu o PL com uma multa de quase 23 milhões de reais. Então, assim, ele passou todos os níveis, ele passou de todos os limites possíveis de abuso de autoridade e, desde o início, os manifestantes estavam pedindo intervenção militar. Desde o início, antes de saber do resultado das apurações, do resultado da auditoria dos militares, antes de saber dessa auditoria, isso para mim era um problema, porque até então não se tinha evidências no mínimo, anomalias, para não dizer fraude. Mas eram anomalias muito estranhas, urnas antigas com o mesmo identificador, impossibilitando de fazer uma auditoria real, né? Fora o fato do Alexandre de Moraes não ceder os códigos-fonte para fazer uma auditoria real. Isso é o maior problema. Então é aqui que eu acho que entraria uma intervenção militar. Em qual sentido? Uma intervenção militar para investigar de forma plena, para obrigar o TSE, porque ele já rompeu todos os limites institucionais e já está abusando de poder há muito tempo e agora ultrapassou todos os limites. Então eu seria a favor das Forças Armadas obrigarem o TSE a tornar público os códigos-fonte das urnas para uma auditoria completa, real. E aí, se houver indício e se houver comprovação de fraude, anula as eleições, chama-se uma nova eleição para todos os cargos. E aí, de preferência, já com um voto impresso auditável, né? Se não houver indício de fraude, se não se comprovar fraude, toca o barco, o Lula assume, Bolsonaro entrega a faixa, e aí sim, tudo corre conforme a normalidade. Então não é uma intervenção militar, como aconteceu em 64, de tomada de poder, e depois houve um golpe dentro do golpe, né? Os militares assumem o poder, a Castelo Branco assume o poder na tentativa de restabelecer a ordem. Até então isso nem deveria ser chamado de golpe, mas de intervenção militar. E aí a linha dura dos militares conseguem minar a influência de Castelo Branco, porque ele queria novas eleições no ano seguinte. E aí essa linha dura assume o poder e não deixa acontecer novas eleições. Isso permanece por 20 anos. Isso eu acho que não é viável, isso não é sensato. Isso a gente não deveria clamar por isso, porque é muito agressivo e a gente viu as consequências, né? Os abusos de autoridade também que os militares fizeram, as atrocidades que eles fizeram. Porque é sempre uma revanche, é uma briguinha, e aí a resposta sempre é sempre mais agressiva do que o problema inicial. Então, gente, eu acho que, no máximo, isso, uma intervenção das Forças Armadas para uma auditoria completa. Mas a gente tem visto movimentações muito estranhas, o Bolsonaro calado, algumas postagens subliminares, a gente tem visto os militares recrutando reserva, a gente tem visto movimentações de carros militares em vários locais do país. Então tem algo muito estranho acontecendo, um silêncio muito grande, rumores muito grandes. Então, se for para uma auditoria, eu sou a favor. Se não, se for uma intervenção militar para tomar o poder, eu acho que isso não é sensato, isso não é prudente, tá? Então é isso, gente. Que Deus nos abençoe, que a gente continuemos em oração pelo Brasil e que estejamos atentos a essas movimentações e defender o que é defensável, que é uma investigação para saber se houve fraude ou não. Essa é a grande dúvida. A gente não quer tomar o poder, nós não queremos poder, nós queremos justiça. É diferente, tá bom? Um abraço para você, Deus abençoe.